Bom, meu nome é Ishida, pra quem não me conhece. Eu vou começar a fazer um canal e esse vai ser o primeiro vídeo. No primeiro vídeo eu vou passar 10 dicas sobre Garen, que já foi o meu mono champ, é um dos champions que eu mais gosto e o primeiro que eu comecei a jogar. Hoje eu já não uso mais tanto ele, mas talvez eu comece a usar agora que tomou o buff bem forte no patch 7.14. Esses são os talentos que eu uso, é bem estacional, vai de cada um, mas esses depois de muito tempo é o que eu comecei a gostar. Velocidade de ataque, 1% a mais de dano para cada kill, perspicácia que vai reduzir o tempo do flash, já que Garen não tem tanta mobilidade nem dash, e a Burst dos Mortos-Vivos que faz ele ter uma troca melhor no top, por exemplo, contra um Shen. Essa troca só não fica tão boa quando é contra um Jace, que você não vai conseguir ficar os 4 segundos contra o campeão para aplicar o talento. Mas é isso. Talento não, runa normalmente eu uso AD ou Attack Speed, depende da situação. Eu gosto mais de AD. Ainda mais agora que aumentaram o escalador do E dele de AD, vai ficar mais forte. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou upar aqui até o nível 18. Vamos cancelar as tropas e vai. Primeira coisa, a build inicial, o que você vai comprar para sua lane phase? Desde que o escudo de Doran tomou aquele buff, ele ficou muito forte. Ele tomou um nerfzinho depois, que ele começou a custar 50 de gold a mais, mas foi mais um balanceamento, porque o item está realmente muito forte. Você sempre vai comprar ele, independente da situação. Uma coisa que pouca gente sabe sobre o item é essa passiva aqui, a passiva única dele. Para cada dano que você tomar, você vai recuperar 20 de vida por 10 segundos. Por que isso é tão forte? Porque se você tomar 1 de dano, 1 apenas, de dano mágico, dano físico, você vai recuperar 20 de vida. Então, isso está meio desbalanceado, dependendo da ocasião. Aí vai. Você comprou os itens, você vai para a lane. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser passar um pouquinho a passiva e as skills dele, para quem não sabe. Eu vou passar de um jeito mais básico agora, só para quem não conhece o Garen, e depois eu vou me aprofundando nas coisas que pouca gente conhece. Bom, a passiva dele, Perseverança, tomou um rework recentemente, no patch de agora, 7.14. Ela passou a curar mais quando você tem 25 a 50% de vida. Além disso, no nível 11, ela fica muito mais forte, a cura. Então, a partir do nível 11, o Power Spike do Garen, que seria tipo o pico de poder dele, fica melhor, porque ele começa a curar um tanto absurdo, mesmo sem item. Vamos lá. O Q é um silence de 1.5 segundos. O W é um escudo de 60% para dano e tenacidade, ele reduz. Depois, por 6 segundos, ele volta a ser como antigamente, que era só 30% de dano reduzido. O E é a famosa skill do Garen, que é a que faz ele se tornar Blade. Causa dano. E a ult é point click, você clica no alvo para aplicar ela. Ela é uma ult mais focada em finalizar o oponente. Vamos lá. Primeiro colocar um bonequinho aqui. Tá. Bom, vamos falar agora as coisas que pouca gente sabe. O W dele, ele não é só um escudo. O W dele, ele tem uma passiva. O que é uma passiva? É uma passiva de habilidade. Independente do campeão, a passiva só vai acontecer quando você upar. Aí, ó. É pro 7. Ué. 0.25 de armadura e resistência mágica. Isso acumula até 30, que é um valor considerável. Se você parar pra pensar na loja aqui, vamos pegar. A coraça, ela dá 60 de armadura. Só o W do Garen, quando você tiver com ele estacado no máximo, vai dar 30. Metade da armadura que a coraça dá. Então, de armadura e resistência mágica. Isso pouca gente sabe. Outra coisa então eu vou começar sempre maximizando o W de primeiro, porque aí eu vou ter a armadura desde o começo, desde que eu começar a farmar os minions. Não. Mesmo que você não tenha maximizado ele, e você tá farmando, a partir do nível 3, que normalmente é quando você pega essa skill, você já vai ter a armadura adicional pelos minions que você farmou. Então é sempre importante dar bons last hit com o Garen, para você ter mais armadura e tomar menos dano. O E dele
agora foi aumentado o escalador de AD, ou seja, quanto mais dano você faz, mais dano você vai dar nessa skill, porque aumentaram o escalador. Bom, vamos lá. Outra coisa que pouca gente sabe do E dele é que quando você tira 4 giros pega, tá vendo aqui esse escudinho quebrado? Você reduz a armadura do inimigo em 25%. Aí você, 25% não é muito. Depende da ocasião. Pensa, um Nautilus, um Alistar full tank, você acerta 4 giros neles, você vai reduzir a armadura deles em 25%. E não é só pra você, é pra todo o seu time. Todo o seu time vai dar 25% de dano como se fosse verdadeiro neles, entendeu? A ult todo mundo conhece, é uma ult mais pra finalizar e a gente vai falar mais sobre ela também. Vamos lá. Mais uma dica que eu vou dar. Sempre que você tomar... seu time tomar uma kill ou você morre ou algum aliado, quem matou vai ficar com a marca da ult em cima da cabeça. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o inimigo se torna o vilão, ele tem a passiva da sua ult, isso só acontece a partir do seu level 6. Você vai dar dano verdadeiro contra ele na sua ult. Caso ele não tenha, você começa a dar o dano mágico. Além de você dar mais dano com a ult, em quem tem a marca, quem é o vilão, que foi o último que pegou uma kill contra o seu time, você vai dar o dano verdadeiro. O que é o dano verdadeiro? O dano verdadeiro é um dano independente da armadura e da resistência mágica do inimigo. É com base só na vida dele. Além disso, a ult do Garen, ela vai dar mais dano conforme a vida perdida do alvo. Ou seja, quanto mais vida você tirou dele, mais dano vai dar. Então é uma skill bem focada para finalizar o inimigo. Ó, vou dar um exemplo aqui. Ele tá com vida cheia e eu vou ultar o bonequinho. 262. Considerando que eu ainda não tenho item, eu só tô level 18. Agora vamos tirar um pouco de vida dele. Ó, 592. Por quê? Porque eu tirei mais vida dele, ele vai tomar mais dano. Então vocês entenderam mais ou menos como funciona a mecânica. Outra dica importante que eu vou dar. Resetar o auto-ataque do Garen com o quê? Ó, se você bater, essa é a velocidade com que ele vai bater. Tanto em torre, em aliado. Aí essa foi a aplicação do talento dos apertos mortos-vivos. Que você ganha um pouquinho de regeneração. Aqui, vamos lá. Vamos resetar o auto-ataque. Eu vou dar hit básico. E logo em seguida eu vou dar o quê? Assim que eu der o dano do meu hit básico, vocês vão ver a velocidade. Entenderam? Hit básico, Q. Hit básico, Q. Outra dica que eu vou dar. Sobre o talento dos apertos mortos-vivos, não é só sobre o Garen. Ó, eu tô em combate com o campeão. Vai começar a aparecer aqui embaixo. Assim que der 4 segundos, ele vai ativar. Então você sempre pode ver quando você vai conseguir a regeneração de vida. Entenderam? Sempre troca, geralmente, você está contra um tanque, você sempre troca até você aplicar seu talento. Porque se você trocar 3 segundos e ele começar a trocar as 4, e ele conseguir aplicar o talento e você não, a sua troca vai ser bem desfavorável, porque você vai deixar de dar dano e vai deixar de recuperar vida. Vamos lá. Vamos para a base agora falar um pouco sobre as builds que eu recomendo. Tamo lá. Builds. Como o Garen, ele não é um campeão que tem mobilidade, dash, ele necessita muito de velocidade de movimento. Isso a gente vai ver, por isso esses itens são muito importantes, tanto a bota quanto o fago. O fago, a passiva dele quando você acerta um ataque básico ou em minion ou em campeão, você vai ganhar 20 de velocidade de movimento, abate e assistência também considera 60 de velocidade de movimento, ou seja, essa velocidade é muito importante para o Garen. Por isso eu recomendo fazer cutelo sempre de primeiro item, independente da situação. A não ser quando você está muito atrás, está fidando, aí você rusha tanque porque você consegue se manter vivo na lane. Mas no geral, cutelo e sempre começando pelo fago. A parte da gema ardente é muito boa porque redução de tempo de recarga para quem não usa mana é sempre importante para você spamar skill. Mas você sempre vai começar pelo fago. A bota, assim, normalmente no seu primeiro back, você sempre compra ela. Porque como eu disse, velocidade de movimento é muito importante pro Garen, já que ele não tem skill de mobilidade, dash igual Renekton, Fiora, Mastery, Irelia, entenderam? A bota, ela é estacional.
Depende muito de quem você tá contra na top lane para você fazer. Você pode fazer tanto a passos de Mercúrio contra um AP e alguém que dá lentidão, como se você tiver contra um Yasuo, um Tryndamere, um Jax, você faz a Tab Ninja, porque você vai reduzir 10% dos ataques básicos do campeão inimigo. Aí vamos lá. Geralmente eu prefiro essa bota porque ela diminui a lentidão e o CC que você toma. CC é controle de grupo. Exemplo, o Bind, o Q da Morgana, a ligação das trevas. O resto da build é situacional, mas um item que eu gosto bastante é a coraça. Porque assim que você faz ela, você vai ter essa cargazinha aqui. Quando você acumula 100 cargas, você vai ver que vai começar a sair um risco vermelho. Isso vai me dar velocidade de movimento. E essa velocidade de movimento só é gasta quando eu dou um ataque básico em um inimigo. Ou em um minion. Aí um macete que eu gosto de usar. Aqui. Pera, vamos matar esse boneco. Vou colocar outro boneco aqui, aqui. Pronto. Ó, se eu der um hit básico ou meu Q, que é ataque básico, eu vou perder todos os stacks da coraça. E assim minha velocidade de movimento cai. Mas tá. Ela só não cai tanto porque quando eu relo, eu também ganho a velocidade de movimento do cutelo. Mas assim, vamos deixar estacar de novo. Nossa, estacou 100. Uma dica é você nunca começar com o Q. Você vai pra cima, pode ir pra cima com o Q, pra ganhar velocidade de movimento, mas você usa o seu E, que assim você não perde a velocidade do item e continua tendo mais mobilidade pra rodear os campeões. Outra dica que é mais ou menos isso, é você usar o seu E, e mesmo durante o seu E, você usar o seu Q. Aí você vai ter mais velocidade de movimento. Ó, perceba aqui. Eu tô com 439, eu vou usar meu Q. 519. E logo em seguida, eu ainda vou ter o Silence. Eu não perco o Silence por fazer desse jeito como. Aí tá. Penúltima dica. Sempre que você estiver enfrentando um campeão, você tem que analisar como que ele funciona. Vamos dar um exemplo aqui. O Tryndamere, o Echo, o Zilean, a Kayle, elas têm uma ult que geralmente salva eles e cancela o dano da sua ult. Por isso, você sempre guardar seu Q pro final é sempre muito bom. Se você usar o seu Q no final e logo em seguida a ult, você vai matar o Tryndamere, o Zilean, o Echo, antes que eles consigam usar a ult deles pra dar um counterplay. Então vai de quem for mais rápido e quem conseguir trabalhar melhor a jogada. Então é basicamente isso o vídeo. Eu dei 10 dicas e algumas coisas importantes que eu acho, na minha opinião, que com certeza vão mudar a sua solo kill e vão te fazer subir de elo melhor. E caso o feedback seja muito positivo dos meus amigos, de quem está assistindo o vídeo, eu vou trazer outros campeões. Eu sou main top jungle e eu vou tentar sempre trazer os campeões que eu tenho maior conhecimento, maior maestria. É isso, obrigado por assistir e se inscreve no canal.